Salve, salve, meu irmão, minha irmã, umbandista. Salve, salve, aquele irmão ou irmã que não é umbandista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Marlon Martins, umbandista de corpo, alma e coração. Trago para você o podcast Papo de Umbanda, um mergulho no sagrado. Bom, como surgiu a ideia do Papo de Umbanda? O Papo de Umbanda surgiu de uma vontade, de uma necessidade, de uma paixão de falar de Umbanda, né? Não foi nada planejado há muito tempo. Foi um assunto que surgiu esses dias, conversando com um grande amigo que um dia eu espero poder trazer aqui para podermos fazer esse podcast juntos. E ele falou, pô Marlon, faz, cara, começa, vamos falar de Umbanda. A ideia não é trazer ideias diferentes ou contradizer outras plataformas umbandistas que existem hoje na net, né, que são muitas, eu diria que talvez até dezenas ou centenas. A ideia não é me opor a nenhum desses irmãos que controlam essas plataformas, nada a ver. A ideia, gente, é falar de Umbanda. A ideia é botar para fora essa paixão que tem dentro da gente, entende? Porém, eu só pretendo fazer de uma forma não só romântica, porque para mim Umbanda é linda, não tem uma outra explicação, mas de uma forma mais pro lado da essência da Umbanda, né? É um mergulho mesmo no sagrado. Então eu começo esse podcast, espero que eu possa levar até vocês um pouco dessa essência da Umbanda, um pouco desse romantismo, um pouco desse ponto de vista umbandista positivo de enxergar a vida, de enxergar os nossos irmãos, de enxergar o sistema ecológico, né, a natureza. Enfim, espero que você goste, espero que você assimile um pouco do que eu tenho para compartilhar com vocês falando de Umbanda. Novamente, não quero me opor a ninguém, nem provar nada do contrário quanto a alguém ou alguma outra plataforma. Eu quero simplesmente, gente, falar de Umbanda e nós vamos falar de Umbanda. Depois eu vou deixar meu contato aqui. A gente pode receber ideias para um futuro a curto prazo. Enfim, vamos falar de Umbanda, tá ok? E eu começo o podcast trazendo um assunto quanto à religião, né? Veja bem, gente, eu tenho a Umbanda como uma grande paixão. A Umbanda, ela é minha religião, a Umbanda, ela é minha cultura, a Umbanda, ela é minha filosofia de vida, a Umbanda, ela é minha escola, de onde eu procuro aprender alguns ensinamentos para pôr em prática no meu cotidiano. Enfim, a Umbanda é onde está os meus orixás, meu pai e mãe de cabeça, onde estão minhas entidades, meus guias espirituais, que me acompanham desde a minha adolescência, enfim. Umbanda é muito, mas muita coisa para mim. Só que eu preciso de um norte, a gente precisa de um norte para começar o assunto Umbanda. E esse norte é religião. Então vamos falar um pouco de Umbanda quanto à base da religião. Religião que por significado significa religar a Deus. Tem alguns outros significados também, mas eu vou parar nesse, tá bom? Religar a Deus. Quero já deixar desde já claro, eu não sou teólogo, eu não sou pai de santo, eu não sou dirigente espiritual, eu não sou babalorixá, eu não sou nada disso. Quem é o Marlon? Marlon é um umbandista, novamente apaixonado, que tem quase 30 anos na caminhada de Umbanda. Que durante esses 30 anos se afastou algumas vezes, né? Se recolheu para rever seus votos de fé,
para rever sua maneira e prática de fé dentro da Umbanda e que voltou. Não adianta, gente, você sai da Umbanda, mas a Umbanda não sai de você. Você pode virar católico, evangélico, budista, islã, hinduísta, pode virar o que você quiser, judeu, mas a Umbanda nunca mais vai sair de você. Por mais que você vá para uma outra religião, você sempre vai lembrar com carinho e com emoção dos detalhes que você tinha na Umbanda. Não há como negar o som do atabaque quando toca seu coração, quando toca sua alma. Não há como negar aquelas palavras daquele ponto que tem tudo a ver com aquele seu momento do seu cotidiano. Não há como negar, gente. Isso fica gravado, você vai lembrar isso para sempre. Enfim, vamos voltar ao assunto aqui de religião, né? Religar a Deus. Como a Umbanda liga o homem a Deus? Bom, Umbanda está contida na espiritualidade. Assim como a Igreja Católica está contida na espiritualidade, assim como o budismo está contido na espiritualidade, o kardecismo está contido na espiritualidade, as nações de candomblé estão contidas na espiritualidade, as igrejas evangélicas estão contidas na espiritualidade. Certo, meus irmãos? Então, como assim, Marlon? Até as igrejas evangélicas estão contidas na espiritualidade? Estão. Se a igreja evangélica cultua a Jesus Cristo, nosso Pai Oxalá, e Jesus Cristo é um espírito, não há como negar a espiritualidade, minha gente. Não há como fugir dessa natureza. Onde há espírito, há espiritualidade. Tá certo, gente? Então, como que a Umbanda te liga a Deus? Se você parar para pensar de que, teoricamente, subtítulo, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando fundamentou a Umbanda, ele disse: Umbanda, incorporação do espírito para a prática da caridade, seguindo o Evangelho de Jesus. Se você parar para pensar nessas palavras que o Caboclo das Sete Encruzilhadas utilizou, como que ela te religa a Deus? Como que a Umbanda te liga a Deus? Né? Pondo o espírito para praticar a caridade, desde que seguindo o Evangelho de Jesus. Mas por que seguindo o Evangelho de Jesus? Porque o Caboclo trouxe a Umbanda sobre a condição de que o Oxalá é o orixá máximo, é a entidade máxima da Umbanda. Né? Então, como que você se conecta com Deus? O que a Umbanda te ensina? A praticar o bem, não é isso? Não mentir, não levantar falso do seu irmão. Isso é ser umbandista, praticar o bem sem olhar a quem. Ajuda seu irmão, cultua os orixás, mas cultua para valer no seu cotidiano, né? Seja um orixá. Você pode ser um orixá. Afinal de contas, um orixá de Umbanda é uma irradiação de Deus. Então cultua essa irradiação de Deus. Cultua o amor pelo seu próximo. Cultua Oxum no seu cotidiano. É isso? Ajude seu irmão. Não deixe ele passar necessidade, não importa quem é. Se você tem a oportunidade de levar um currículo do seu irmão para o seu trabalho ou para o trabalho de um amigo, leve. Né? Vamos parar com aquele pensamento de que, sei lá, não vou levar não, depois me arruma problema. Gente, não tem nada a ver. Esse não é o pensamento do umbandista. Ou seja, cultua Oxóssi. Ajude seu irmão a ter o pão sobre a mesa. Não é isso? Não levante falso do seu irmão. Não faça julgamentos do seu irmão. Ou seja, cultue no seu cotidiano Xangô. Isso é o Xangô. Isso é o orixá de Umbanda. É o culto à irradiação de Deus, o poder de Deus. Não é isso? Ajude seu irmão a ter uma vida organizada. Converse. Chama ele na chincha: irmão, isso aqui não está certo. Você precisa fazer da maneira certa. Vamos fazer o certo. Não faça assim porque assim está errado. Ou seja, cultue no seu cotidiano Ogum. Ajude seu irmão a pôr a vida dele em ordem. Andar de uma maneira correta, reta. Não é isso?
Cuide da sua família, crie seus filhos. Está grávida, minha irmã? Faça por onde para ter uma boa gestação. Eu sei que algumas coisas, alguns problemas independem, mas faça por onde. O que eu estou querendo dizer com isso? Marlon, o que você quer dizer com isso? Marlon está querendo dizer o seguinte: cultue e Iemanjá no seu dia a dia. É isso? Cuide do seu irmão doente, dê a ele um apoio, dê a ele a palavra de carinho, dê a ele a sua amizade, dê a ele sua oração, seus momentos de fé, ou seja, cultue Obaluaê. Preste seu carinho, sua atenção, seus pêsames, seus sentimentos, aquele irmão que está passando por um momento difícil de dor pela perda de alguém, né, que perdeu um ente querido fez a passagem. Se mostre solidário a esse irmão, ou seja, cultue o Mulu. Gente, isso é ser um bandista, é cultuar os poderes de Deus no nosso cotidiano, utilizando o exemplo dos orixás. Eu não quero entrar aqui em muitas especificações falando de orixás, porque aí eu vou ter que falar de sincretismo, e eu acho que isso pode ser um assunto para outros podcasts. Mas como que a Umbanda te liga a Deus? Te liga dessa maneira. Você cultuando os poderes de Deus sob forma de orixá, mas trazendo isso para o seu dia a dia, de verdade, para valer. Entendeu? Se ponha em oração, se ajoelhe, irmão. Eu sou um bandista, não preciso fazer. Não tem nada a ver. É o seu momento com Deus, cara. Não vale a pena? Bota seus cotovelos sobre o seu colchão, se ajoelha no chão. Leve suas mãos à testa e reze para o seu orixá. Faça um Pai Nosso, Ave Maria, do fundo do seu coração. Converse com o seu orixá. Converse com seu pai, converse com a sua mãe de cabeça. Converse com as suas entidades, com o seu caboclo, com o seu preto velho ou preta velha, com o seu boiadeiro, com o seu compadre ou com a sua comadre, no caso o seu Exu ou sua pombogira. Converse. Esse é o momento de você se ligar a Deus, praticando os seus orixás e conversando com as suas entidades, seus guias espirituais. Tá ok? Bom, então sobre o ponto de vista de religião, isso é o que eu acho da Umbanda. É isso? Busque a espiritualidade. Traga os orixás para o seu cotidiano. Seja Ogum, seja Xangô, seja Oxóssi, seja Iemanjá, seja Oxum, seja Inhansã, seja Nanã, seja Obaluaê, seja Omulu, dentro de um respeito e de uma fé, dentro daquilo que é sagrado. Bom, papo de Umbanda, um mergulho no sagrado. Essa é a ideia. Te tocar quanto ao sagrado, quanto à essência da Umbanda. E a essência da Umbanda é isso. Bom, eu sou o Marlon Martins, termino esse podcast feliz, mais aliviado, como é o primeiro. Eu estava nervoso em fazer, espero que vocês gostem. Vou deixar aqui meu e-mail, marlonmartins, tudo junto, com 2 T's no Martins, @yahoo.com.br. Me manda essa sugestão, me mande suas ideias. Vamos discutir mais pra frente, vamos falar de Umbanda de uma forma romântica, de uma forma carinhosa, porém de uma forma verdadeira, de uma forma que nos toque a essência da Umbanda, não é isso? Acho que tem muitos assuntos para falar para frente aí. Hoje falamos de religião, acho que podemos falar na Umbanda quanto à filosofia de vida, podemos falar na Umbanda quanto à cultura da Umbanda, que na minha opinião ela não é rica culturalmente, negativo, ela não é milionária culturalmente, eu acho que ela é trilionária culturalmente. É muita cultura que tem em volta da Umbanda. Acho que podemos falar no sincretismo, eu já falei, né? Isso, podemos nos aprofundar mais nos orixás, podemos nos aprofundar nas linhas de Umbanda, porque isso é essencial.
né? Podemos nos aprofundar nas linhas de trabalho, porque também é essencial. Precisamos